Legal? Muito boa noite, Anderson do canal Teologia Puritana Explicada. Hoje vamos tratar de mais um tema de muita relevância, que é sobre os atributos de Deus. Hoje eu não vou deixar o microfone, tá? Porque eu procurei deixar o... Verifica para mim, filho, se na hora que eu inclino aqui, corta a cabeça do pai. Não. Não, né? Porque aí você às vezes inclina um pouco, né? Aí, sem querer, você corta. Não, né? Dura um pouquinho, só um pouquinho no cabelo. Quando? Agora ou na hora que puxa aqui? É na hora que puxa assim, Então, tá? beleza, então. Tá bom. A postura é essa. Então, o que acontece? Eu estou aqui com essa obra grandiosa, né? Que eu já apresentei para vocês. Dei uma pincelada rápida aqui. E como é algo bacana, eu vou dar uma rápida pincelada aqui a respeito do que é esse canal e esse livro, assim, do qual eu estou desdobrando essa grandiosa obra dos puritanos Teologia Reformada, né? Então, essa obra é sobre os puritanos, o Dr. Joel Bicker e o outro Dr. Marx, eles fizeram um apanhado do seu conhecimento de pesquisa que existe, né? São homens maduros, homens na fé, homens de tamanho e envergadura, né? E eles fizeram aí esse apanhado sobre esse conteúdo sobre os puritanos, né? Sobre as doutrinas puritanas. E os puritanos foi um grupo de pessoas, né? Famílias, cristãos, pessoas que durante o século XVI, ali o período pós-reforma, eles conseguiram mostrar o resultado da reforma protestante, que se iniciou ali com Martinho Lutero na Alemanha e depois, posteriormente, também consequentemente ali Calvino na França, né? Falando sobre a ilha de Genebra, né? O francês Calvino, certo? Então, Calvino, então, foi um dos patriarcas, vamos dizer assim, sobre a reforma também, com certeza foi um dos patriarcas. Então, o que acontece? Posteriormente, ali com o andar da reforma protestante, surgiu esse grupo de homens que queriam pureza, né, na Inglaterra. E aí a gente vai estar desdobrando mais essa história depois, quando a gente tiver um assunto para tratar mais a respeito. Mas a finalidade é essa, mostrar que os puritanos eram um grupo de pessoas que viviam e praticavam de maneira intensa a doutrina cristã, a doutrina reformada pregada por Martinho Lutero, João Calvino e alguns pais da igreja que vieram ali posteriormente, que alguns tinham perdido de vista, né, essas doutrinas, né? Ali, por exemplo, século III, século II, a gente vê ali Agostinho de Hipona, né? Homens que tinham aí, que falavam a mesma língua que os puritanos, ou seja, os puritanos se espelharam na literatura desses grandes homens da igreja, né, cristã. Então, hoje eu vou falar aqui rapidamente, né? Foi quantos minutos aí, filho? 3:23. Ó, já 3 minutos, tá? Então o que eu vou falar sobre... O que eu vou falar hoje? Dado essa introdução aí, essa sintetizada, né, sobre os puritanos, porque é importante para contextualizar você que entrou nesse vídeo aí. Agora eu vou falar sobre a eternidade de Deus. Isso é grandioso, tá? Eu vou dividir esse conteúdo em duas partes, esse tema. Porque aí, dividindo em duas partes, a gente trabalha de maneira mais mastigada, assim, sem pressa, para você entender essa profunda teologia puritana. Então vamos lá. A eternidade de Deus, né? Em sua análise, que vai falar o mesmo Charles Knox, né, que nós falamos sobre ele anteriormente, ele faz várias distinções importantes a fim de mostrar que a eternidade, quando devidamente considerada, implica que em Deus não existe princípio nem fim. Ou seja, por que Deus é eterno? Porque não existe para Deus nem começo nem fim. Não se sabe a origem de Deus. Deus é eterno. Também é óbvio que não vai se saber o fim de Deus. Ou seja, quando se fala sobre eternidade, a gente, para ficar didático para nós seres humanos, logo você precisa mostrar o tempo. Ou seja, o tempo que nós conhecemos, que é o tempo limitado. Nós sabemos que para nós tudo teve um começo. Ah, eu nasci em tal ano. Ah, eu comecei uma obra em tal ano. Então, assim como a nossa existência, né, humana tem um começo,
o tempo também ele é cronologado, digamos assim, não sei se essa, né, se vem de cronologia, né? Então o que acontece? É sobre isso. Deus não existe princípio nem fim, nem sucessão temporal, ou seja, não teve ninguém como Deus antes de Deus. Por quê? Porque ele não vem de outro ser, certo? Ele é Deus em si mesmo, em si só. E também posteriormente a Deus, depois de Deus, não terá também outro ser como ele. Foi. 5 minutos já. Tá. Feito isto, Tianoc iniciou observando que a noção de eternidade é difícil de entender, certo? Assim como Agostinho, 354, 430 né, depois de Cristo, óbvio, Agostinho de Hipona, teve dificuldade em explicar o que é o tempo. Olha aí, assim como Agostinho, ou seja, o pai da igreja, Agostinho de Hipona, né? Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre ele, tem no vídeo no YouTube, o vídeo, né, no YouTube sobre a história de Agostinho de Hipona. Muito bom o filme que conta a história dele, né? A mãe de Agostinho orou muito, né, pela vida dele e o Senhor o trouxe para si. Então vamos lá. Ele teve dificuldade de explicar o que é o tempo. Da mesma maneira, a eternidade. Se ele teve dificuldade de explicar o tempo, muito mais a eternidade, porque está fora do tempo. A eternidade é entendida com dificuldade e formulada com ainda mais dificuldade. Na tentativa de entender a eternidade, Charnock contrasta entre atributo de Deus com o conceito de tempo. Contrasta esse atributo de Deus com o conceito do tempo, que eu falei, ou seja, para entender a eternidade, primeiro você precisa olhar para o nosso tempo. Ou seja, por que é eterno? Porque não tem começo nem fim. Fim do quê? De tempo, que é o tempo que nós falamos e vivemos, certo? Certo. Feito, ele diz aqui mais. Eternidade é a duração perpétua, sem começo nem fim. Mas o tempo tem tanto um começo quanto um fim. Aquilo que começa possui necessariamente a sucessão de partes, ou seja, aquilo que começa, uma hora vai ter fim, então ela vai precisar ser suscetível. Vamos falar assim sobre o tempo, como os arminianos, a linha arminiana costuma falar, a expressão que fala é as dispensações, né? É como se fosse o tempo da humanidade dividido em diferentes partes, aí se chama dispensações, né? Alguns já conhecem a expressão, quem estudou teologia, né? Então vamos lá. Mas o tempo tem tanto começo quanto um fim. Aquilo que começa possui necessariamente uma sucessão de partes. Mas a eternidade é contrária ao tempo e, portanto, é um estado permanente e imutável. Ou seja, a eternidade, ela permanece sendo eterna e ela não deixa de ser eterna. É imutável. Tianoc acrescenta que a eternidade é uma posse perfeita da vida. Uma posse da vida. Sem variação alguma, a eternidade, ele está falando. É uma posse perfeita da vida. Sem variação alguma. Abrange em si mesma todos os anos, todas as épocas, todos os períodos de época. Nunca começa, perdura depois de cada período de tempo e nunca cessa. Até excede o tempo, pois existia antes do início dele. O tempo pressupõe algo antes dele, mas não pode existir nada antes da eternidade. Aqui ele está fazendo um contraste entre a eternidade, né, que não tem começo, não tem fim, não tem sucessão, é algo eterno, que sempre existiu e sempre existirá, com o tempo que tem o seu começo, tem o seu meio, seu fim e é suscetível. Feito? Para cima. Ele associa a Deus esse conceito de eternidade, ao explicar que, por ser Deus, Deus tem de ser eterno. É isso? E essa eternidade pertence devidamente somente a Deus. O Son of God, somente a Deus. Espero ter falado certo em inglês. Ele associa somente a Deus, ou seja, a eternidade de Deus é um atributo que não aquele atributo que não é compartilhado, né? É um atributo que pertence somente a Deus. É um atributo não comunicável nesse sentido, ou seja, Deus não comunica a sua eternidade com nenhuma das suas criações.
Somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é eterno. Né? A Trindade. 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos, então, acredito que vamos parar por aqui. Eu prometi que nós iremos dividir em duas partes, né? E aí no próximo vídeo eu já volto, né? Falando sobre o assunto. Gostou? Deixa seu like, comenta aí. Vamos lá. Você gosta de uma teologia profunda? Vem com teologia puritana. Estou aqui com o uniforme da Empadas do Maia. Se tiver mais interesse, conhece o nosso produto no nosso outro canal. Fechou? Deus abençoe. Eu